Olá pessoal, estamos aqui para que a gente possa trabalhar ondas, especificamente fenômenos ondulatórios, focado no Exame Nacional do Ensino Médio. Como é que o Enem cobra ondulatória? Vejam a habilidade número 1. Ele diz o seguinte: dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno de natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e selecionar os instrumentos necessários para a realização ou interpretação do mesmo. Então veja o destaque: identificar. Em outras palavras, reconhecer. Então vai ser fornecido, vai ser dado ao candidato fenômenos. E ele vai ter que reconhecer dentro de uma situação qual fenômeno ele está tratando naquele momento. Nós estamos aqui para dar uma dica sobre isso. Veja bem. Primeiro, não esquece, sempre que falar em ondulatória, lembra que o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Então, sempre que falar fenômeno que envolve onda mecânica, lembra do som que ajuda, lembra da luz que ajuda para ondas ou fenômenos de ondas eletromagnéticas. Os dois principais fenômenos, reflexão e refração. Quando é que acontece reflexão? Quando a luz bate numa superfície e é refletida de volta. E se for o som, mesma coisa, o som bate numa superfície e é refletido de volta. Exemplo interessante, o eco. Quando você emite um som, o som é refletido no obstáculo e você ouve o som novamente. Como o sujeito faz assim, alô, 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 alô. Isso foi o som refletido, eco. Por exemplo, o sonar de um navio. Ele emite uma onda sonora, bate no obstáculo, volta e dessa forma ele consegue saber a profundidade, a distância e ele pode desviar de uma parte que ele não deve passar ou, se for um navio de pesca, localizar um cardume. Os morcegos têm esse sistema também bem desenvolvido. Ele emite um ultrassom, o ultrassom bate no obstáculo e reflete. Quando reflete, ele vai ouvir, a gente chama ouvir, mas é uma onda sonora que ele vai detectar e vai perceber a que distância ele está do obstáculo. Então pode ser um obstáculo que ele precise desviar, ou se for uma presa que ele precisa pegar. O mais interessante ainda é que o efeito também é um crack, em efeito Doppler. Claro, como é que ele vai saber se o objeto está se afastando ou se está se aproximando dele? Ou se está se aproximando dele? Efeito Doppler. Então não esquece. Quando é que a gente percebe o efeito Doppler? Quando há uma mudança de frequência pela velocidade relativa entre a fonte e o ouvinte. Ou seja, nós vamos perceber, ouvir uma frequência diferente da frequência que é emitida. Isso acontece numa ambulância em movimento, isso acontece na Fórmula 1, quando o carro passa numa câmera que está parada, ele faz aquele zoado, aquele ruído característico. Isso é o efeito Doppler, ou seja, mudança de frequência percebida pelo ouvinte, porque existe um movimento relativo entre a fonte e o ouvinte. Então não esquece, reflexão é um fenômeno de extrema importância. Onde mais podemos ver reflexão? Existe um efeito menos comum, mas também pedido em prova, chamado efeito Tyndall. Não esquece, o efeito Tyndall é quando você tem, por exemplo, a luz, e a luz passa por uma réstia, uma fresta, você consegue observar partículas de poeira em suspensão. Essas partículas de poeira dispersam a luz. Essa dispersão é chamada de efeito Tyndall. Ao sofrer dispersão, nós vamos conseguir ver
não deixa de ser reflexão. Nós estamos vendo essa luz que foi refletida pelas partículas de poeira. Pode acontecer também quando o farol do carro ilumina uma neblina. Você consegue ver as gotas de água também pela dispersão, ou seja, o efeito Tyndall. Então não esquece, fenômenos da onda sonora. E se fosse uma onda eletromagnética, a luz bate no espelho e volta, também é reflexão. Do mesmo jeito que o sonar emite uma onda sonora para recebê-la de volta, o radar emite uma onda, só que agora do tipo eletromagnética, e também vai detectar a localização de algum aparelho, de algum objeto que ele pretende localizar. Então, não esquece, o sonar vai trabalhar com som, que é uma onda mecânica. O radar vai trabalhar com uma micro-onda, uma onda eletromagnética. Falando um pouco de reflexão, vamos ver a refração. Refração é quando você tem uma onda que passa de um meio para o outro. Por exemplo, o dióptro mais comum é ar e água. Quando a luz incide na superfície de separação, ela sofre uma refração, ou seja, uma mudança em sua velocidade. Toda vez que você tiver a luz passando de um meio para o outro, existe uma mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade é chamada refração. Então não esquece, reflexão, bate e volta. A velocidade não varia porque não muda de meio. Na refração, bate e atravessa, muda de meio, então muda de velocidade. O que é que não muda na reflexão e na refração? A frequência. Ora, então na reflexão não muda a velocidade, não muda a frequência, consequentemente não muda o comprimento de onda. Na refração muda a velocidade. Como a frequência não muda, o comprimento de onda deve mudar para acompanhar a mudança da velocidade. Não esquece isso, que a refração é um fenômeno muito importante para as ondas sonoras e também para as ondas eletromagnéticas. Então a gente sempre está falando das duas ondas, tanto a sonora como a eletromagnética. Outro fenômeno que é de fundamental importância, a polarização da luz. Na polarização, a gente tem uma onda eletromagnética. Por quê? Porque a gente só pode filtrar, só pode polarizar ondas eletromagnéticas, que são ondas transversais. O som, que é uma onda longitudinal, não pode sofrer polarização. Não esquece, polarização é um fenômeno exclusivo das ondas eletromagnéticas. E o que é polarizar? É filtrar a luz. Você tem um campo eletromagnético e a gente vai usar um polarizador para que esse campo seja polarizado, seja filtrado. E nesse caso vai reduzir a intensidade da luz. Um exemplo interessante, você pode ter nos seus óculos um polarizador. O que é que vai acontecer? Você vai diminuir a luz que é refletida. Então você vai ter a maior parte da luz refratada. Então não esquece isso. Qual o objetivo do óculos? Que a luz atravesse o óculos para que atinja o seu olho e, consequentemente, a sua retina. Se você tiver um óculos que não tem esse tratamento, uma parte da luz vai ser refletida e não vai chegar ao seu olho. O ideal é que a maior parte seja refratada. E a gente usa isso com um polarizador. Através de um polarizador também podemos formar as imagens em 3D que você já vê no cinema. Então você vai ter uma câmera e a outra câmera com polarizações diferentes. Se você tirar os óculos, o que é que você observa? Uma imagem sobreposta à outra. Com os óculos, você vai ver planos diferentes. Também um exemplo de polarização da luz. Veja bem, apesar da reflexão e da refração serem os principais fenômenos, mas existem outros que não são menos importantes, são apenas menos pedidos em prova.
Por exemplo, a difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Um bom exemplo disso, quando você consegue ouvir a conversa de algumas pessoas do outro lado do muro ou do outro lado da porta, é porque a onda sonora ela tem a capacidade de contornar esse obstáculo. Isso é chamado difração. A difração também pode ocorrer com a luz. Como o comprimento de onda da luz é muito pequeno, então é mais raro você perceber. Nós fazemos experimentos específicos, denominadas difração em fendas, para podermos perceber a difração da luz. Interferência é quando duas ondas se cruzam, podendo acontecer uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Então, na interferência, você tem o cruzamento de duas ondas. E após o cruzamento, Beraldo, as ondas se propagam como se nada tivesse acontecido. Ressonância, quando você tem um sistema que você emite um som ou uma onda e ela vibra na mesma frequência natural de vibração do material. O que é que vai acontecer? Um aumento da amplitude, e esse aumento da amplitude pode ocasionar a quebra. Algumas pessoas têm a capacidade de quebrar um copo apenas emitindo um som com a frequência específica. Boa prova, fera! Estamos junto com vocês. E aí, tá curtindo a revisão? Então a gente tem um desafio para te fazer. É o desafio 6, sexta-feira dos estudos impossíveis. Bem, não com a ajuda dos professores do QG, né? Participe com a gente dessa super aula de revisão com transmissão ao vivo na nossa página. Se ligue aí, dia 25 de outubro, véspera do Enem, das 8 da manhã à 1h30 da tarde. Curta nossa fanpage para saber mais detalhes. A gente se vê lá!